Eu quero que você sente rapidinho, antes de nós irmos para o almoço. Eu quero contar algo relacionado ao que o pastor Bernardo trouxe aqui. Antes de eu me converter, eu tinha uma revolta muito grande dentro do meu coração por várias questões que, se eu fosse enumerar aqui, iríamos ficar talvez um pouco da tarde ainda. E essa revolta estourava bem mais lá dentro da minha casa, com meu pai e com a minha mãe, com os meus irmãos. Eu dizia palavras que hoje eu me envergonho, mas eu sei que o Senhor já me perdoou, meu pai e minha mãe também. Mas eu dizia coisas horrendas a eles. Eu gritava, como disse o Bernardo, eu era super educado com todo mundo, tinha paciência com todo mundo, mas se meu pai ou minha mãe viesse querer falar comigo, fosse para aconselhar, fosse para fazer qualquer tipo de pergunta, era uma explosão de raiva, uma revolta muito grande. E quando eu me converti, isso continuou por um tempo. Mas o Senhor foi trabalhando na minha vida, e eu percebi que Deus tinha me levantado dentro da minha casa para fazer a diferença lá, para que através de mim toda a minha família conhecesse a Cristo. E eu precisava mudar as minhas atitudes. A minha família, meu pai e minha mãe são aquelas pessoas bem de idade. Meu pai completou 70 anos em dezembro agora. Meu pai nunca sentou comigo, como o pastor Bernardo disse aqui, para brincar comigo. O meu pai nunca me chamou para dizer: filho, vem aqui que eu vou falar sobre mulher para você agora, como que funciona o negócio. Minha mãe nunca me chamou para sentar: vem aqui meu filho, ficou passando a mão no meu cabelo e ficou dizendo: como é que você está? Nunca. Mas do jeito deles e com as dificuldades que eles tinham, eles nunca deixaram nada faltar para a gente. E a gente sentia o amor deles, o cuidado deles, do jeito deles. Mas o que eu entendo, o que eu passei a entender? Que aquilo que eles fizeram comigo foi o que eles receberam dos seus pais. Aí Deus começou a me mostrar que não é porque eu tinha sido criado dessa forma que eu precisava criar a minha filha assim também. Ou pior, que eu não podia mudar a situação lá dentro da minha casa com meu pai e com minha mãe. Minha mãe, um dia minha irmã deu um presente para ela no Dia das Mães e abraçou ela assim, ficou um tempo abraçada, ela sentada tomando chimarrão em frente ao fogão de lenha. Minha irmã ficou ali abraçada nela. Aí ela disse assim: menino, tira esse braço pesado do meu pescoço. Não estava acostumado com carinho. Talvez nunca tinha sentido. Minha irmã ficou muito triste. E eu disse: Sandra, é o tratamento que eles receberam. E então eu comecei a fazer umas coisas diferentes, até mesmo com vergonha. Eu tinha um pouco de vergonha no começo de fazer. Mas eu comecei a chegar na casa do meu pai e da minha mãe e agarrar o meu pai, velhinho já, e dar um beijo no rosto dele, bem gostoso, e dizer: benção, pai. E eu percebia que no início ele ficava meio envergonhado: o que é isso, um homem desse tamanho me abraçando, me beijando? E hoje, quando eu chego, é ele que vem. Minha mãe me agarra. Quem conhece a minha mãe aqui, ela vem perto. Mas precisou eu começar. Precisou eu mudar as minhas atitudes com relação a eles. O meu pai, com 70 anos de idade, ele conta 3 vezes a mesma história para mim, com todos os detalhes. E eu escuto as 3 vezes. Eu digo: é mesmo? Repito. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois eu posso não ter ele, e eu vou sentir saudade, vontade de escutar a história. Que triste é ver jovens conhecedores da palavra, que são uma bênção na igreja, cantam no grupo de louvor, pregam a palavra, mas lá dentro de casa gritam com o pai e a mãe, gritam com os outros irmãos, são revoltados, são rebeldes. Estou invertendo aquilo que o pastor disse com relação aos pais muitas vezes, mas muitas vezes são os filhos.
E eu sei que aqui há muito mais na condição de filhos do que realmente de pais. Todos somos filhos, mas eu sei que todos fomos edificados maravilhosamente bem. Eu, como pai, fiquei ali analisando a minha vida. Mas eu quero chamar a tua atenção, você como filho, como você tem agido lá dentro do seu lar, com seu pai, com a sua mãe, se você ainda os tem. De repente eles são de idade e eles vão começando a caducar mesmo. Eles vão contar 3 vezes para você a mesma história. Mas você é um servo de Deus, você ama o seu pai e sua mãe. Foram eles que fizeram com que você chegasse até aqui, com a graça de Deus. Então respeite-os. Há um mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Esse mandamento não tem data de validade, não. Não é honra teu pai e tua mãe até que você fique de maior. Não é honra teu pai e tua mãe até que você tenha 30 anos. É por toda a sua vida. Honre seu pai, honre a sua mãe. Ame-os. Comece você. Se você sente falta de um abraço do seu pai e ele não vem te abraçar, vá lá e abrace ele. Se você sente falta do abraço da sua mãe, porque ela nunca te abraçou, vá lá você e abrace ela. Foi isso que eu fiz. E hoje é natural lá dentro da minha casa, todo mundo se abraça, todo mundo se beija. No começo deu um pouquinho de vergonha, deu um pouquinho de medo da reação, mas eu fui e fiz. Porque nós somos conhecedores da palavra, Deus tem transformado as nossas vidas. Então comece a transformar lá o ambiente onde você vive. Quantos foram edificados pela palavra que o pastor Bernardo trouxe? Diga amém. Vamos orar? Vamos então para a nossa